Bem, pessoal, uma das coisas que a gente utiliza bastante na irrigação e às vezes talvez está no dia a dia de vocês também. Às vezes vocês estão lá no, sei lá, assistindo a previsão do tempo, vai saber se vai chover ou não amanhã, se o que que vai acontecer. Aí às vezes que foi dito assim, foi a maior chuva que ocorreu nos últimos 10 anos, né? Uma chuva de, sei lá, 50 milímetros, que vamos dizer que não é que era esperada para o mês de não era esperada para o mês de, sei lá, de junho. Caiu uma chuva de 50 milímetros. Aí você fica se perguntando, o que que quer dizer isso, professor? Bem, na irrigação, principalmente, a gente utiliza muito vamos dizer, essa nomenclatura, que isso aqui é o que a gente chama de lâmina, né? Geralmente isso, e vamos dizer, e essa lâmina que a gente utiliza, né? Ela é baseada numa determinada medida, a medida de 1 por 1, certo? 1 metro por 1 metro, certo? Se você colocar, né, dentro dessa medida de 1 por 1 metro, você colocar 1 litro de água, certo? Vamos colocar como se fosse uma jarrinha aqui, certo? 1 litro de água aqui, ela vai formar na sua superfície, né, uma medida de exatamente 1 milímetro, certo? Então, por isso que essa medida é utilizada na forma de lâmina, né? Então, se você tiver essa superfície de 1 metro por 1 metro, certo? E colocar dentro vamos dizer, desse recipiente de 1 metro por 1 metro, colocar 1 litro d'água, ele vai formar exatamente uma lâmina de 1 milímetro. Então, quando a gente fala 50 milímetros, quer dizer que essa medida de 1 litro, nessa distância de 1 metro por 1 metro, você colocou 50 litros, certo? Esses 50 litros vão formar aqui uma medida de 50 milímetros, certo? Então isso é uma lâmina, certo? Uma lâmina que é utilizada tanto para medir a chuva, né? A pluviosidade, a precipitação, certo? E ela vai corresponder a justamente isso, uma superfície de 1 metro por 1 metro, né? Lógico, vamos dizer assim, existem grandes áreas, né? Por exemplo, se eu estiver falando de 1 hectare, certo? Se eu tenho uma área de 1 hectare e essa chuva corresponder a 1 milímetro, então o que que eu faço? Que conta que eu vou fazer? Se dentro dessa área minha, né, for 1 milímetro, eu sei que num hectare, certo? 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, certo? Então, se eu sei que a minha área que a cada metro quadrado eu vou ter 1 litro de água, certo? Então, se eu sei que choveu 1 milímetro, é só multiplicar, né? 1 litro, né, vezes 10 mil. Eu sei que em termos de volume, certo? Que é outra coisa que a gente vai já falar, pode falar também. Eu vou ter que naquela minha área, né, se choveu 1 milímetro, né? Eu sei que ao final dessa chuva, aquela minha área de 1 hectare, ela teve aí aproximadamente, em termos de volume, 10 mil litros, certo? 10 mil litros. Isso em 1 hectare, certo? Se eu estou falando de 1 hectare, pode ser que eu esteja falando de mais coisas. Se eu precisar, por exemplo, também de aplicar 1 milímetro, né, em lâmina de irrigação, se eu precisar fazer isso, essa aplicação, eu sei que eu vou ter que aplicar 10 mil litros em 1 hectare, certo? Se eu tenho uma cultura plantada e essa cultura plantada ela vai precisar de 1 milímetro, então eu vou saber que esse hectare desse cultivo que eu vou plantar, eu vou precisar de pelo menos 10 mil litros para satisfazer a necessidade hídrica da minha cultura, certo? Pode ser que eu precise de mais, é bem provável que você precise de mais do que 1 milímetro para satisfazer uma determinada cultura, certo? Então, quando a gente está falando de irrigação, a medida que se usa normalmente é a lâmina, certo? Lâmina de irrigação. E no caso da chuva, para você equilibrar isso, por exemplo,
Se a minha cultura precisa de 4 milímetros por dia, certo? Choveu 3 milímetros, certo? Quanto é que eu vou precisar colocar a mais para minha cultura? Vou precisar de mais 1 milímetro, certo? Se ela tiver naquela área que eu falei para vocês de 1 hectare, então eu vou precisar de completar a minha irrigação com pelo menos 10 mil litros de água. Vou ter que ter disponíveis 10 mil litros de água para fazer a irrigação. Entendido, galera? Então, essa é a primeira medida que se utiliza normalmente, né, que é a medida de uma lâmina, certo? Para se calcular quanto de água que vai ser necessário de irrigar, certo? Então, é a medida que é mais usualmente utilizada na irrigação, a lâmina, beleza?